Então aqui já está super lotado. Dúvida, né? Olha aí. Galera, mais um vídeo basicão aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês a separação dos machos e fêmeas, né? Eles aqui já cresceram bastante. Já devia ter separado os machos das fêmeas, mas por falta de espaço eu não fiz isso. Agora eu vou retirar umas galinhas ali da baia para colocar eles. Vou mostrar para vocês. Olha só. Dessas aqui eu juntei alguns ovos, dos quais a galinha está incubando, né? E deu conferida rápida ali. E alguns estão com pintinhos, né? Tem desenvolvimento embrionário. Então eu vou pegar as galinhas, jogar pro lado de lá. Esse galo vou colocar separado numa baia ali. Mas antes, vou fazer uma limpeza na baia. Tá bem suja, né? Não foi usada há muito tempo. Então precisa de limpeza e colocar um bebedouro lá. Porque o que tem lá de copinho automático tá quebrado. Então aqui já está super lotado, né? É só o comedouro já tá ficando sem espaço aí para os franguinhos se alimentarem. Nessa idade é fácil identificar os machos, né? A gente pode errar um ou outro porque sempre tem uma ave que você não identifica direito se é macho, se é fêmea. Mas a maioria aqui já está na cara, né, que é macho. Esse aqui mesmo, esse, ó. Então não é tão complicado. Vou limpar essa baia para colocar o galo. Tá bem suja. Tá sem aquela proteção aqui de aparar as fezes. Em cima tá o Rode. O Thompson. O Thompson velhinho, tá fazendo a muda de penas, terminando, tá vendo? Mas já é um galo velho. Não serve mais para reprodução. Bom, tá aí, ó. Limpei aqui, coloquei cal hidratada para desinfetar a baia. Coloquei o bebedouro tipo copinho, só que adaptado na garrafa PET. O bebedouro lá automático tá ligado na encanação, tá quebrado, então eu fechei ele, não serve mais. Aqui tem um comedourozinho que eu fiz de cano e eu coloquei agora um forro de PVC, uma telha de eternite para aparar as fezes do galo que está em cima. Esse galo ficou bonito, mas é um bicho muito arisco, né? Muito brabo para isso. Isso que eu não gosto num galo. Olha só, joguei a cal hidratada aqui na areia, né? E aí é bom a gente revirar. Tem muita fezes aqui já que virou pó. E aí a cal vai desinfetar a baia, vai ajudar a matar micro-organismos aí que são prejudiciais à saúde das aves. Hora de separar os machos, vamos lá. Ver se eu atraio eles aqui com uma ração. Já comeram. Esse aqui macho, sem dúvida, né? Olha aí. Crista, barbela. Já bem desenvolvidas, né? Vai pro outro lado. Macho. Esse aqui também é macho. Legítimo. Macho.
Macho. Macho. Esse grandão aqui é macho, sem dúvida. Esse é do pescoço pelado com as galinhas New Hampshire. Macho também, olha só as penas da garupa, como é diferente, ó. No macho, tá vendo? São mais fininhas e brilhosas, ó. Macho, esse aqui é bem redondo. Macho, é o único Plymouth. Outro macho aqui. Mais um. Esse é graúdo e tem tupete, tá vendo? É herança aqui da galinha balão. Outro macho, esse é miúdo. Já tá descartado para reprodução. E este é o último. Acredito eu, né? Aqui os refugos, né? Eu separei eles para se recuperarem, comendo mais que os outros, colocando vitamina na água deles. E aparentemente melhoraram bastante. Acredito que são 2 machos e 4 fêmeas aqui. Vou colocá-los de volta ao lote lá, onde tem a maioria. Porque se eu esperar muito, eles não serão mais aceitos com os demais, né? Agora mesmo eu sei que já vai ter algumas confusões. Os de lá vão querer bicar os daqui. Mas como são aves jovens ainda, logo logo eles se ajeitam. Então essa separação foi muito benéfica. Eu vejo que tem alguns que até cresceram mais do que os que ficaram lá, na baia onde tem a maior parte do grupo. Aí, ó. Já querendo arrumar confusão. Olha aí a quantidade de machos. O terror do criador, hein? Cada ninhada, meu amigo, é um bocado de machos que sai. Agora eu vou deixar eles crescerem mais um pouco. Provavelmente escolherei 1 ou 2 para deixar aqui para reprodução. E o resto é venda, né? Mas ainda vão comer muita ração para chegar num ponto bom aí de venda e de abate. Então é muito importante separar machos e fêmeas, porque os machos eles consomem mais, eles se impõem, né? Eles botam moral ali na baia, não deixam as fêmeas comerem direito, então tomam conta do comedouro. E assim você atrasa o desenvolvimento das fêmeas. Olha elas aqui. Vejam que são muito mais comportadas, né? Elas também têm um pouco mais de medo da gente que cuida delas. Não são como os machos. E vejam que são muito menores do que eles. Olha só. O lote não está uniforme, né? Tem aves de tamanhos variados. É quase impossível ter um padrão de tamanho num lote desse, porque os pais são de genéticas variadas, né? Tem New Hampshire, tem balão, né? Pescoço pelado com Rhode, né? New Hampshire com pescoço pelado. Então, dificilmente a gente consegue padronizar o tamanho aqui.
E por isso tem aves mansinhas, tem aves mais bravas. É assim mesmo. E a produtividade aqui, galera, despencou, viu? Poucos ovos. Acho que com o tempo mais frio, né? Proximidade aí do inverno, as galinhas suspenderam a postura legal. O inverno aqui parece que será bem rigoroso. Tá frio. As noites estão bem geladas. E chovendo, né? Chovendo bastante. Não uma chuva forte, mas aquela chuva fina. Porém, passa o dia inteiro assim, com essa garoa. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau.